Fala galera, professor Edu Lopes, o boladão mais uma vez na área para mais uma aula saborosa de física, papai. E hoje, senhoras e senhores, vamos falar sobre movimento retilíneo uniforme. Só que como nós vamos ser íntimos de tal assunto, vamos chamar somente de MRU. Olha, pronto, só isso. Beleza, galera? Então vem daí que eu vou daqui, que agora sim a pegada vai ser frenética, papai. Senhoras e senhores, então vamos começar a falar de cinemática. Um movimento dentro da cinemática, que é esse tal de MRU. Mas, professor, o que a cinemática estuda? Ora. Senhoras e senhores, a cinemática ela se preocupa em estudar o movimento sem se preocupar com o que causa o movimento. Para a cinemática interessa quando o corpo já está em movimento e não o que produz o movimento. Beleza? Sendo assim, ela vai estudar quando o corpo está em movimento. O que nós podemos analisar? A velocidade do corpo, o deslocamento que esse corpo sofreu, a trajetória percorrida pelo corpo, a aceleração desse corpo e assim por diante. Beleza, galera? Tranquilo? Então, dentro da cinemática, vamos primeiramente falar do movimento retilíneo uniforme. Opa! Movimento? Então vai ter mudança de posição do móvel em relação ao referencial. Retilíneo, esse movimento nós vamos considerar numa trajetória reta. Uniforme, então esse movimento numa trajetória reta é feita com velocidade constante. É aí que nós entramos no MRU. Essa característica que permite nós identificarmos uma questão de MRU. Esse móvel vai ter velocidade constante, não varia a velocidade desse camarada, senhoras e senhores. Professor, mas eu tô vendo aí diferente de zero. É porque se for zero a velocidade, senhoras e senhores, esse móvel está em repouso. Então tem que ser diferente de zero para ele ter movimento, ora. E essa velocidade é constante, sim, não varia, sim. Assim nós identificamos quando um corpo está em movimento retilíneo e uniforme. Beleza, galera? Tranquilo? Sendo assim, o fato dele se movimentar com velocidade constante vai ter uma consequência. E qual é essa consequência, boladão? Essa aí, ó. O móvel sempre vai percorrer espaços iguais em intervalos de tempo iguais. Como assim? Essa eu não entendi. Passa o pano aqui, setor no agonia. Olha só, imagine que nós vamos analisar o movimento deste caminhão. Beleza? Não pense que ele está parado. Pense que ele está em movimento, ele está passando por esta posição nesse exato instante. Quando ele vai passar por esta posição zero, ou seja, a origem da trajetória, o cronômetro está zerado. Então ele vai passar nesta posição, mantendo esta velocidade de 20 metros por segundo, e aí eu aciono o cronômetro. Tchá! Esse móvel vai se movimentar, continua seu movimento, até que eu vou analisar o movimento dele aí nessa outra posição. Ora. Perceba que ele mantém uma velocidade de 20 metros por segundo. Perceba que a velocidade dele é constante, 20 metros por segundo. O que significa dizer, professor? Que a cada 1 segundo, a posição dele varia em 20 metros. Então, desde o início, quando o relógio estava marcando zero ali, o cronômetro estava zerado. Passou 1 segundo, ele percorreu 20 metros. Passou 2 segundos, olha a posição que ele ocupa, 40 metros. Passado 3 segundos, qual é a posição que ele vai ocupar? 60 metros. Passado 4 segundos, qual é a posição que ele ocupa? 80 metros. Olha, professor, é mesmo, né? Então se ele manter, professor, essa velocidade de 20 metros por segundo, sempre a cada 1 segundo a posição dele vai variar em 20 metros.
Exatamente. É muito fácil, né? Muito fácil. Pessoal, então, se o relógio marcar 5 segundos, qual vai ser a posição desse móvel? Qual é a posição que ele ocupa? Ele vai percorrer mais 20 metros. Então, se a posição em 4 segundos era 80, relógio marca 5 segundos, soma 680 metros mais 20 metros. Então, qual é a posição que ele ocupa? 100 metros. E assim por diante. Perceba, então, que ele vai percorrer espaços iguais em intervalos de tempos iguais, se ele estiver no movimento retilíneo uniforme, se ele se movimentar com velocidade constante. Beleza, galera? Tranquilo, suave. Olha só como essa parada é fácil, meu irmão. E galera, ainda te digo mais. Tem uma situação que pode facilitar ainda mais nossa vida aí. Tem como eu saber qual é a posição que esse cara vai se encontrar num instante qualquer. Por exemplo, se eu te perguntasse qual é a posição desse móvel em 16,4 segundos. Pô, isso aí tu quer quebrar minha perna. Como é que eu vou saber a posição dele, senhor? Às vezes eu não sei nem onde eu tô. Como é que eu vou saber a posição de um móvel qualquer em 16,4 segundos? Opa! Para eu saber a posição do móvel num instante qualquer, entra em cena, senhoras e senhores, a função horária do espaço no MRU. Eu vos apresento com todo prazer a função horária da posição, a função horária do espaço, que serve para nós conseguirmos determinar a posição do móvel no instante qualquer. Beleza? E ainda te digo mais, que através desta função aí, isso permite nós tirarmos uma série de informações do móvel. Dá para nós extrairmos através desta equação uma série de informações do móvel, como por exemplo, a posição que ele vai se encontrar num certo instante, como eu já falei, qual a posição inicial desse móvel, de onde ele partiu, dá para saber, que tipo de movimento ele executa, a classificação do movimento, que nós vamos ver já isso aí, quanto vale a velocidade desse móvel, um instante que ele passa por determinada posição, é uma porrada de informações que nós conseguimos obter através da função horária da posição. Eu só não boto fé que dá para eu saber tudo isso só através dessa formulazinha. Não botou te falando. Então a função horária da posição tem esse nome porque nós na verdade analisamos a posição do móvel em função do tempo. Como varia a posição do móvel em função do tempo, já que ele está em movimento, a posição está variando e o tempo está passando. Qual é a posição que ele ocupa em instantes diferentes? Beleza, galera? E assim é que nós vamos analisar. Professor, isso não parece tão fácil não. Rapaz, é fácil, é só fuleiragem. Vem daí que eu vou daqui. Olha como a pegada é suave. Te ligo um exemplo disso aí, ó. Dada a função S igual a 10 mais 3t, ele está me dando essa função rege o movimento de um determinado móvel. O movimento do móvel obedece esta função horária aí, ó. Beleza? Válida no SI, Sistema Internacional. O que quer dizer isso? Quer dizer que o espaço aí dessa função está medido em metros, quer dizer que o tempo vai estar medido em segundos. Determine, letra A, o espaço inicial e a velocidade do móvel. Então, através da função horária, nós temos que identificar, temos que saber extrair daí qual a posição inicial, o espaço inicial, e qual a velocidade do móvel. Pessoal, é como? Olha aí para a função horária que nós acabamos de ver. Posição final é igual à posição inicial, mais ou menos, já vou explicar por que esse sinal de mais ou menos aí, velocidade vezes o tempo. Se nós observarmos aí na equação, você percebe que a posição inicial que eu destaquei aí é o valor que vem sozinho na mesma, ou seja, é o valor que não multiplica com ninguém. Se nós pegarmos a função que a questão nos deu, S é igual a 10 mais 3t. Se você observar quem é que está sozinho nessa equação, quem não multiplica com ninguém aí, setor? Professor, é o 10. Pronto. Então quer dizer que a posição inicial vale 10 metros. Olha, é só isso. Só isso. Posição inicial já foi.
morreu. Só que na letra A também ele quer a velocidade do móvel. Ora. Observe na função horária do espaço. A velocidade é o valor que multiplica com o tempo. A velocidade é o valor que multiplica com t. Quem é que está multiplicando com o tempo aí na função que a questão me deu? Quem está multiplicando com t? Professor, é o 3. Pronto. Então a velocidade vale 3 metros por segundo. Pronto. Simples, fácil. Só besteira, galera. Então, basta nós sabermos identificar numa função horária que a questão nos deu quem é a posição inicial, quem é a velocidade. Posição inicial é o valor que vem sozinho, a velocidade é o valor que vem multiplicando com o tempo, que vem multiplicando com o t. Filé, tranquilo, beleza. Letra B. A letra B quer saber o espaço quando o relógio marcar 5 segundos e o instante que o relógio marca quando a posição do móvel for 31 metros. Então, nós vamos ter que fazer dois cálculos aí. Nós vamos ter que calcular onde é a posição do móvel quando o relógio marca 5 segundos e qual é o tempo que o relógio marca quando a posição for de 31 metros desse móvel. Bora lá, na manha. Bora primeiro calcular esse espaço, essa posição no instante de 5 segundos. Então, a questão é saber que posição é essa, qual é o espaço, quando o relógio marcar 5 segundos. Como é que eu faço isso, professor? Pegue a função que a questão horária pegue a função que a questão te deu. Pegue a função horária que a questão te deu. S igual a 10 mais 3t. Isso foi a informação que a questão me deu. Foi a função horária de um determinado móvel que a questão me deu. Então eu vou achar a posição, o valor do S, mas numa seguinte condição, quando o instante for de 5 segundos. Então, no lugar do S, melhor dizendo o S eu vou encontrar, no lugar do T, a condição é que o T seja de 5 segundos. Ora, senhoras e senhores, moças e rapazes. Resolva a primeira multiplicação. Então, eu conservo 10. 3 vezes 5, 15. Logo, 10 mais 15. Então, quer dizer que a posição desse móvel é de 25 metros. Professor, o que quer dizer isso? Quer me dizer que quando o relógio marcar 5 segundos, esse camarada se encontra na posição de 25 metros. Quando o cronômetro marcar 5 segundos, o móvel que tem o seu movimento regido por essa função que a questão me deu, encontra-se na posição de 25 metros. Beleza? Suave, galera. Só que na letra B quer saber agora o instante, ou seja, o tempo, quando ele estiver na posição de 31 metros. Eu já vi que quando o relógio marca 5 segundos, ele está na posição de 25 metros. Mas quando ele estiver na posição de 31 metros, o relógio já vai marcar um outro instante. Ou seja, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou achar o valor do T, do tempo, quando S for igual a 31 metros. Pego a função horária que a questão me deu. S igual a 10 mais 3t. Agora o valor do S, a posição, a questão impôs que vale 31 metros. E eu vou achar o valor do T. Sendo assim, o 10 passa para o outro lado com sinal de negativo. Então fica 31 menos 10. Fazendo essa continha aí, 31 menos 10, 21. O 3 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. E 21 dividido por 3, duvido, setor. Isso. Então, em 7, quando o relógio marcar 7 segundos, ele está na posição de 31 metros. Então, perceba, quando o relógio marcar 5 segundos, a posição dele é de 25 metros. Quando o relógio marcar 7 segundos, ele já vai estar na posição de 31 metros. Beleza? Então, tu percebes que eu consegui determinar a posição do móvel num instante qualquer. Eu também consegui determinar um instante quando o camarada se encontra em uma determinada posição. Filé, sal, creme, de boa, bem fácil, suave, meu irmão. Vem daí que eu vou daqui. Galera, dentro do MU, nós temos o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Quando é que o movimento é progressivo? Quando o móvel desloca-se a favor da trajetória. Ora. Se a trajetória está para a direita, o móvel vai para a direita, então está executando o movimento progressivo. Mas lá na tua prova não vem um desenho como este mostrando qual é o sentido da trajetória e para onde o móvel está indo. Então, como é que eu sei, professor, que o movimento é progressivo? Se ele está a favor do sentido da trajetória, isso significa dizer que as posições que ele ocupa vão ser crescentes. Os espaços serão crescentes. Se ele vai a favor da trajetória, ora ele ocupa a posição 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, ou seja, essas posições vão aumentando. As posições são crescentes no movimento progressivo.
beleza? Que nós podemos analisar através também da função horária da posição. Tem como nós encontrarmos, tem como nós determinarmos se o movimento é progressivo ou retrógrado. Como, professor? É só olhar para o sinal da velocidade na função horária. Se a velocidade carregar um sinal positivo, fique ciente que esse móvel está executando movimento progressivo. Beleza? Tranquilo? Já o movimento retrógrado é o oposto disso aí, senhoras e senhores. No movimento retrógrado, o móvel está contra o sentido da trajetória. O movimento do móvel é contra o sentido da trajetória. Se a trajetória é para a direita, o móvel vai se deslocar para a esquerda. Sendo assim, se ele se movimenta contra a orientação da trajetória, os espaços que ele ocupa vão ser cada vez menores. Os espaços são decrescentes. Então ele sai, digamos, na posição de 50 metros, e depois está na posição de 40, 30, 20, 10. As posições estão diminuindo, os espaços são decrescentes no movimento retrógrado. E através da função horária, nós conseguimos determinar, olhando para o sinal, mais uma vez, da velocidade. Se a velocidade for negativa, com certeza essa função horária faz referência a um movimento retrógrado. Um exemplo disso aí, galera, por exemplo, quando você vai para Juruteua, sai de Bragança e vai para Juruteua. Se nós adotarmos como sentido Bragança-Juruteua, então, na ida, você está executando um movimento progressivo. Você vai ter suas posições cada vez mais aumentadas. Você vai sair do quilômetro 0, quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 5, quilômetro 10, quilômetro 15, até chegar lá em Juruteua. Então, o movimento é progressivo. Quando você retorna de Juruteua para Bragança, você sai, digamos, no quilômetro 30 para o quilômetro 25, quilômetro 20. Então, no retorno, os espaços são decrescentes. Então, no retorno, você executa um movimento retrógrado. Beleza, galera? Tranquilo? Essa foi nossa aula de hoje. Até nosso próximo encontro. Mas até lá, viverei de saudades.